Bom, para iniciar o nosso mergulho de hoje, eu queria que a gente construísse uma imagem mental assim um tanto quanto contraintuitiva. Ah, eu adoro essas imagens. Manda ver. Vamos lá. Imagina a seguinte cena. Colocar, sei lá, 100 quilos de anilhas de ferro numa barra nas costas, travar a respiração e aí descer até o chão num agachamento super profundo e depois subir. Nossa! Pois é, e tudo isso tendo um ligamento do joelho recém-operado, sabe? Ainda ali bem no meio da fase de cicatrização. Caramba! Pra quem olha de fora, isso soa exatamente como a receita perfeita pra um desastre ortopédico absurdo, né? Total. É o tipo de coisa que faz a gente estremecer só de pensar. Mas aí que tá o ponto. A ciência biomecânica, de uma forma muito fascinante, diz pra gente que isso pode ser, infinitamente mais seguro do que simplesmente sentar de forma confortável numa daquelas cadeiras acolchoadas de academia e esticar a perna no ar sem peso nenhum. Que literalmente vira nossa intuição de cabeça pra baixo. Com certeza. A gente tem muito essa tendência de associar o perigo de uma lesão à carga que a gente está vendo ali de fora. Tipo, se tem muito peso, aí a gente acha que é perigoso, sabe? Aham. A gente julga pelo visual, né? Se a pessoa está sentada relaxada, achamos que é super seguro. Exatamente isso. Mas quando a gente olha para a arquitetura interna do corpo humano, para os vetores ali, essa lógica visual simplesmente desmorona. E é bem por isso que o nosso assunto de hoje, na nossa análise profunda, é tão empolgante. Porque, olha, o joelho humano é de fato uma das maiores maravilhas da engenharia biológica. Sem dúvida. Ele sustenta todo o nosso peso, ele funciona como uma dobradiça super complexa e, assim, ainda precisa absorver impactos violentos a cada passo, salto ou corrida. Mas, no centro de toda essa perfeição biomecânica, existe uma espécie de calcanhar de Aquiles. Ou melhor, o nosso famoso ligamento cruzado anterior, né, o LCA. Isso, o LCA, que é tipo uma pequena ponte de tecido que, quando é rompida, faz todo aquele projeto de estabilidade da perna ruir de uma vez. Pois é, e sem o LCA, o fêmur e a tíbia, eles perdem completamente a harmonia. E o processo de reconstrução cirúrgica desse ligamento, ele coloca a gente num território mecânico extremamente delicado. É uma corda bamba, né? Totalmente. Porque após a cirurgia, a articulação precisa de muito estímulo para recuperar a força muscular. Mas se esse estímulo criar a força de tração errada, o enxerto cirúrgico que foi recém-colocado ali, ele pode simplesmente esgarçar ou até arrebentar novamente. Certo, então vamos desvendar isso de uma vez. Porque a nossa missão no episódio, quer dizer, no mergulho de hoje, é justamente entrar de cabeça nesse intenso e histórico debate que domina totalmente o mundo da reabilitação física e esportiva. É um debate bem acalorado na área, com certeza. Muito. A grande questão é, como é possível recuperar a massa muscular de um joelho com LCA recém-operado sem aplicar uma força que destrua a cirurgia? Essa é a pergunta de $1 milhão. E para fundamentar essa nossa investigação de hoje, a pilha de fontes que a gente reuniu está formidável. A gente está trazendo pesquisas pioneiras focadas em biomecânica, cinesiologia. Mais especificamente, a gente vai usar o estudo revolucionário de Binon, lá de 1995. Um clássico absoluto. Sim, e também o trabalho muito detalhado de Reijne, de 2004, além de todo o vasto corpo de pesquisa liderado por Escamilla. Maravilha. E assim, o campo de batalha onde todos esses pesquisadores atuam, ele gira em torno de 2 conceitos fundamentais que a gente precisa definir logo de cara para quem está ouvindo. Boa, manda lá. Que são a cadeia cinética aberta, que a gente vai chamar de CCA, e a cadeia cinética fechada, que é a CCF. O embate entre essas duas metodologias é o verdadeiro coração do nosso mergulho hoje. Então vamos definir isso de uma forma bem simples, sem depender de jargão complicado de livro de anatomia. Isso, vamos traduzir. Quando a gente fala de cadeia cinética aberta, a tal da CCA, a gente está descrevendo movimentos onde a extremidade do corpo, nesse caso o pé, está totalmente livre para se mover no espaço, certo? Exato, o pé fica solto. O exemplo clássico, que acho que qualquer pessoa reconhece ao entrar numa academia, é aquela cadeira extensora. Alguém senta na máquina, o pé fica lá solto, balançando no ar. Aquele aparelho clássico de fazer força para cima. Isso. E o esforço é feito esticando a perna contra um rolo de espuma.
Ou seja, o pé não tem onde se apoiar de verdade. Perfeito. E por outro lado, a gente tem a cadeia cinética fechada, a CCF, que é quando o pé está firmemente ancorado, fixo numa superfície sem nenhuma liberdade para balançar por aí. Tá, então o pé tá preso. Isso. Nessa situação, o pé geralmente está suportando o peso do corpo contra o chão ou então está empurrando uma plataforma bem pesada. Basta a gente pensar em exercícios tipo agachamento com barra ou então o próprio aparelho de leg press, onde os pés estão travados contra uma prancha de metal, né? Entendi, então o movimento acontece não porque o pé está balançando livre, mas porque as articulações acima dele é que estão dobrando e esticando. Exatamente. A base está fixa. O que traz a gente de volta àquela nossa premissa inicial, né? Porque a lógica comum grita, ela implora pra gente acreditar que a cadeia fechada, suportando dezenas de quilos num agachamento, deveria amassar e esmagar um ligamento frágil. Sim, a intuição diz isso. Enquanto a cadeia aberta, sentadinho de forma confortável na cadeira extensora, seria, nossa, um passeio no parque. Mas, para entender por que as nossas fontes de hoje provam o exato oposto, a gente precisa primeiro espiar o que acontece lá dentro, debaixo da pele. E para a gente visualizar isso, eu acho que a gente tem que montar um cenário. Eu gosto muito de pensar no joelho como o palco de um cabo de guerra constante. Acho que facilita para todo mundo. Eu gosto muito dessa analogia. Vamos detalhar um pouco mais como esse cabo de guerra funciona na prática. Vamos imaginar então que, do lado esquerdo dessa corda, puxando forte para frente, nós temos um músculo quadríceps, sabe? Aquele conjunto muscular gigante que fica na parte da frente da coxa. O famoso motor da perna. Ele mesmo. A função dele é tracionar o osso da canela, que é a tíbia, com muita força para frente para conseguir esticar a perna. Aí, do lado direito da corda, puxando no sentido oposto, estão os isquiotibiais. Que são os músculos da parte de trás da coxa, né? Isso. Eles puxam a tíbia de volta para trás, o que faz dobrar o joelho. E bem no meio desse caos todo, segurando a onda para o osso da canela não deslizar agressivamente para frente e desmontar tudo, Tá lá o nosso herói. tá ele, o nosso freio de mão, o LCA. Nossa, essa visualização é cirúrgica, muito boa, porque o ligamento, estruturalmente falando, ele é a única coisa que impede o fêmur de escorregar lá para trás e a tíbia de deslizar para frente de forma incontrolável. É muita responsabilidade para um tecidinho só. É como os pesquisadores historicamente conseguiram ir além da teoria de lousa, sabe? Eles conseguiram medir esse cabo de guerra acontecendo de verdade, na vida real. Conta mais sobre isso, porque essa parte é loucura. O estudo de Beynon que você citou, de 1995, ele é quase um marco da ficção científica médica daquela época. Os caras queriam saber quanta tensão real o ligamento sofria durante o movimento humano. E para isso, eles literalmente implantaram transdutores de efeito Hall diretamente no LCA de pacientes vivos. Não, Pera um pouquinho, vamos pausar aí, porque esse detalhe não pode passar em branco de jeito nenhum. Transdutores de efeito Hall implantados dentro do joelho de seres humanos vivos? Eu sei, parece coisa de filme, né? Totalmente. Primeiro, o que diabos é um transdutor de efeito Hall? E segundo, que tipo de cobaia voluntária aceitaria um negócio desses? É impressionante mesmo. Mas simplificando bastante a tecnologia, um sensor de efeito Hall é um dispositivo minúsculo que usa campos magnéticos para medir deslocamento e tensão. Tá, pequenos ímãs? Isso. Imagina dois pequenos componentes magnéticos sendo literalmente costurados diretamente no tecido fibroso do ligamento, lá dentro da articulação. Meu Deus. Aí, quando o paciente move a perna e o ligamento estica um pouco, a distância entre esses componentes minúsculos muda. Essa alteração milimétrica afeta o campo magnético, o que altera a corrente elétrica que passa pelo sensor. Entendi. E aí o computador lê isso? Exato. Essa mudança de voltagem é traduzida pelo sistema numa leitura exata de tensão em tempo real. A gente consegue ver a força exata. Tá, a engenharia é fantástica, mas e as pessoas? Os voluntários? Então, quanto aos voluntários, eram pacientes reais, pessoas normais que já estavam passando por procedimentos cirúrgicos ortopédicos sob anestesia local ou peridural. Eles estavam ali acordados, com os joelhos abertos na mesa de cirurgia. O nível de coragem da ciência dos anos 90 é algo que merece, muito respeito.
Quer dizer, então, que os médicos simplesmente pediam para a pessoa contrair a perna enquanto operavam e o computador lá apitando e mostrando a força exata de rompimento gerado no ligamento? Exatamente isso. Era uma janela direta e crua para o comportamento biomecânico em vivo. Era algo infinitamente superior aos modelos matemáticos, teóricos ou aqueles estudos em cadáveres que eles tinham antes, né? Nossa, muda tudo ter a pessoa viva ali, movendo o músculo. E os dados que saíram desses sensores vivos, eles confirmaram brilhantemente aquela sua analogia do cabo de guerra. O Bannon observou o seguinte quando os pacientes realizavam uma contração isométrica isolada do quadríceps. Ou seja, fazer força só com o músculo da frente da coxa, sem mover a articulação, certo? Isso mesmo. Quando eles faziam isso, a tensão no LCA disparava vertiginosamente. O gráfico ia lá em cima. E isso ocorria de forma mais alarmante em ângulos bem específicos, principalmente quando o joelho estava flexionado ali entre 15 e 30 graus. 15 a 30 graus, isso significa estar com a perna quase reta, né? Exatamente, quase totalmente esticada. Nossa, faz todo sentido com o cabo de guerra. O quadríceps ali puxando a tíbia para frente como se fosse um trator, e o LCA, que atua como o freio, acaba sendo esgarçado no processo, assumindo sozinho toda a carga mecânica. Precisamente. Agora, em contrapartida, olha que doideira. Quando os médicos pediam para os mesmos pacientes contraírem apenas os isquiotibiais, que é a musculatura de trás da coxa, o que você acha que acontecia? Baseado no cabo de guerra, acho que a corda afrouxava para o outro lado. Exato. O computador não registrava absolutamente nenhum aumento de tensão no LCA. O gráfico ficava no zero. Zero mesmo. Caramba, zero. Zero. Isso acontece porque os isquiotibiais puxam a tíbia para trás, o que frouxa o ligamento e simplesmente tira ele da linha de fogo, independentemente do ângulo do joelho. Mas espera aí, isso levanta uma dúvida incômoda e gigantesca. Pode falar. Se o quadríceps é o maior motor da nossa perna, tipo a estrutura muscular mais poderosa que a gente usa o tempo inteiro para ficar de pé, para caminhar, para subir uma escada, a gente está dizendo que qualquer ativação dele no início de uma reabilitação é uma sentença de morte para o ligamento enxertado? Ah, entendi onde você quer chegar. Porque assim, se o simples fato de usar o quadríceps machuca a cirurgia, a pessoa operada não deveria nem poder andar, né? É um questionamento extremamente crítico. E foi exatamente essa dúvida cruel que atormentou muitos fisioterapeutas por anos. Mas a resposta é não. Não é toda a ativação do quadríceps que causa problemas. Ufa! É que o músculo não age num vácuo isolado na vida real, sabe? E é aqui que a genialidade da biomecânica integrativa entra em cena, mostrando pra gente que a tensão no ligamento depende fortemente de como o ambiente ao redor desse músculo está organizado. Tá, e o que define esse ambiente? Depende muito do ângulo articular e, de forma crucial, de estarmos usando uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada. Ah, então vamos conectar as peças. Sabendo agora que o quadríceps isolado puxa a canela para frente, o que ameaça o enxerto, como que a cadeira extensora e o agachamento pesado entram de fato nessa equação? Chegou a hora da gente olhar para os números. Sim, chegou a hora de olharmos para os números do trabalho do Scamilla e do Heine. Como é que a física explica a segurança surpreendente do agachamento? Vamos dissecar a cadeia cinética fechada primeiro, que é o agachamento ou leg press, né? Como a gente disse no começo, a percepção visual é de muito esforço, uma compressão pesada e, assim, uma dor iminente. A cara feia de quem está agachando diz tudo. Pois é. Mas quando o Scamilla consolidou os dados biomecânicos medindo as forças, ele descobriu que esses movimentos de cadeia fechada geram tensões surpreendentemente baixas no LCA. Tipo, muito baixas mesmo. Quando você diz muito baixas, a gente está falando de qual ordem de grandeza? O que as medições realmente mostram? Os cálculos do Scamilla mostram que, durante a realização de agachamentos com carga, a força de cisalhamento anterior, ou seja, a força que tenta romper o LCA, puxando o osso para frente, muitas vezes fica abaixo de 60 newtons. 60 newtons para tudo. A gente precisa dar uma dimensão realista desses números para nossa audiência, porque 60 newtons é tipo quase nada. É um valor irrisório para articulação.
Para se ter uma ideia, quem está ouvindo a gente, os estudos sobre a marcha humana mostram que o simples ato de caminhar tranquilamente na rua, sabe, transferindo o peso ali do calcanhar para a ponta do pé, isso já pode gerar picos de tensão no LCA que se aproximam dos 300 newtons. 300 só caminhando? E um ligamento saudável de um jovem adulto pode suportar mais de 2.000 newtons antes de estourar. Como é fisicamente explicável que ter 100 quilos apoiados nas costas no agachamento profundo crie, sei lá, 5 vezes menos tensão de ruptura do que simplesmente caminhar até a padaria? É chocante, eu sei. Mas essa é a beleza oculta da engenharia do nosso corpo. A física da cadeia fechada altera fundamentalmente como essas forças agem lá dentro. Tá, e quais são os mecanismos disso? Basicamente, existem dois grandes fenômenos mecânicos simultâneos que operam como um escudo invisível para o joelho. O primeiro deles é a compressão articular. Como assim? No agachamento, os pés estão fixos no chão, certo? Certo. E o peso, seja do próprio corpo ou da barra, ele empurra o fêmur violentamente contra a superfície da tíbia, de cima para baixo. Ah, entendi. É tipo pegar duas peças bem lisas de madeira, colocar uma em cima da outra e apertar com muita força. Se elas estiverem bem pressionadas uma contra a outra, fica muito mais difícil fazer uma deslizar sobre a outra lateralmente. A própria gravidade cria a estabilidade. Excelente analogia. Essa compressão estabiliza a junta estruturalmente, impedindo aquele deslizamento anterior que machucaria o LCA. Genial. Mas tem o segundo fenômeno, que é ainda mais vital, que é a chamada cocontração muscular. Cocontração. São agachada, o sistema nervoso central não consegue usar só o quadríceps, é impossível. Ele é forçado a recrutar poderosamente os isquiotibiais e os glúteos para promover a extensão do quadril. Ah, que incrível! Então é literalmente um empate estratégico naquele nosso cabo de guerra. Exatamente. O quadríceps está lá berrando, puxando a tíbia com toda a força para frente para esticar o joelho, mas, no exato mesmo milissegundo, os isquiotibiais estão igualmente ativados nas costas da perna, ancorando a tíbia e puxando para trás com uma força equivalente. Um anula o outro. As duas forças se anulam no centro e o ligamento basicamente cruza os braços ali no meio do joelho, poupado de todo o trabalho pesado. Exato, ele fica lá só assistindo. O corpo cria o seu próprio colete de proteção muscular interno. É um sistema autocompensatório brilhante da nossa biologia. Mas agora vamos contrastar isso severamente com o que acontece na cadeia cinética aberta. Sabe, ao sentar numa cadeira extensora clássica de academia. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a cadeira extensora remove todos esses escudos invisíveis de uma vez só, não é? Remove todos eles, sem dó. Primeiro, a pessoa está sentada. O vetor de força do peso do aparelho atua perpendicularmente à canela, e não de cima para baixo. Ou seja, não tem força empurrando o osso para baixo. Isso, não há força da gravidade empurrando o fêmur contra a tíbia. A compressão articular que protege o joelho simplesmente desaparece. O primeiro escudo já era. E aí vem o segundo ponto, que é o mais destrutivo para um ligamento recém-operado, a mecânica do quadril quando a gente está sentado. O que acontece ali? Como o tronco está flexionado a 90 graus, formando tipo um L, os isquiotibiais ficam encurtados, eles ficam relaxados e numa desvantagem mecânica colossal. O sistema nervoso simplesmente não precisa deles para esticar a perna que está pendurada lá no ar. E aí? E aí eles saem completamente do jogo. A cocontração não existe. Nossa, é como se, de repente, um dos lados do nosso cabo de guerra simplesmente largasse a corda e fosse embora para casa. Perfeito, é bem isso. O quadríceps, que é monstruosamente forte, ele traciona a tíbia sozinho, brutalmente para frente, sem encontrar nenhuma oposição. O ligamento fica pelado ali, vulnerável, recebendo sozinho toda a carga de tensão. E é exatamente esse o cenário perfeito para uma ruptura ou para o afrouxamento permanente do enxerto. E a literatura, liderada pelo Scamilla, soa um alarme muito crítico aqui. A cadeira extensora, se executada da forma tradicional, ela aumenta drasticamente a tensão no LCA. E os dados deles mapearam uma zona vermelha de perigo absoluto, que é a faixa de flexão, que vai de 0 a 30 graus. Ou seja, naqueles últimos instantes cruciais do movimento,
Quando a pessoa está quase no final do esforço e a perna está ficando totalmente esticada, é ali que a tensão atinge o seu pico catastrófico. É o momento de maior risco de longe. Mas olha, isso coloca a gente diante de um dilema metodológico muito sério na reabilitação, viu? Por quê? Porque, pensa bem, se as pesquisas comprovam, com números reais e sensores implantados dentro das pessoas, que a cadeira extensora isola o quadríceps perigosamente e que o agachamento é super protegido pela cocontração, a gente não deveria simplesmente fazer uma fogueira gigantesca com todas as cadeiras extensoras das clínicas e prescrever só agachamento para todo mundo. A tentação é grande, eu confesso. Mas sabendo como essas nossas análises profundas funcionam, eu aposto que a resposta não é banir o equipamento de vez. Você apostou muito bem. A gente não deve banir o equipamento. E o motivo é simples. Recuperar a força pura e isolada do quadríceps é algo inegociável para devolver a função plena do joelho para aquele paciente. E nada, absolutamente nada, isola o quadríceps tão bem quanto a CCA. Certo, você precisa dessa ferramenta. Sim. O segredo aqui, a verdadeira arte que é baseada em ciência, é o biohacking da técnica. Biohacking da técnica. Gostei do termo. Porque a técnica de execução não é só um detalhe cosmético para ficar bonito no espelho, sabe? Ela dita a matemática das alavancas. E o Escamilla apresenta 2 grandes sacadas corretivas que transformam a cadeira extensora de uma guilhotina ortopédica num refúgio super seguro. Então vamos detalhar esses hacks agora, porque quem trabalha com isso precisa dominar essas adaptações ontem. Qual que é a primeira modificação? A primeira modificação ataca diretamente aquela zona vermelha que a gente acabou de mencionar. A gente viu que o perigo mora entre 0 e 30 graus, né? Quando a perna estica totalmente. Isso. A solução é brilhantemente simples: restrição de amplitude de movimento. Os fisioterapeutas utilizam o pino limitador da própria máquina para garantir que o paciente trabalhe exclusivamente na faixa de 50 a 100 graus de flexão. Ah, entendi. Ou seja, a perna nunca chega perto de ficar reta. Exato! Ao manter o joelho sempre mais dobradinho durante o esforço, os gráficos do Bennion e do Escamilla mostram que a tensão de cisalhamento sobre o LCA despenca efetivamente para 0. É como treinar no fundo da piscina, totalmente isolado do perigo das ondas da superfície. E a segunda sacada. Porque eu revisei as nossas fontes antes da gente começar aqui e confesso que eu achei essa segunda modificação de uma elegância impressionante, sério. É a minha favorita também. Porque não é sobre restringir nada. É física de colégio pura e simples aplicada ao corpo humano. O famoso braço de alavanca, né? É a física no seu estado mais prático. A modificação é inteiramente mecânica, envolve apenas o posicionamento do apoio do aparelho. Explica melhor como é isso. Bom, no design original da cadeira extensora, aquele rolo de espuma cilíndrico que serve de resistência, ele fica apoiado bem lá embaixo na perna da pessoa, né? Fica na altura do tornozelo ou até no peito do pé do usuário. Sim, o padrão é esse. O truque documentado na literatura é simplesmente soltar o ajuste da máquina e deslizar essa almofada muito mais para cima, fixando ela lá na porção mais alta da canela, o mais perto possível da articulação do joelho. Sabe, o conceito físico das alavancas às vezes parece meio abstrato quando a gente fala assim. Então vamos tentar usar um exemplo bem cotidiano. Boa, manda o exemplo. É exatamente a mesma lógica de quando a gente tenta abrir uma porta que é muito pesada ou que está meio emperrada. Se a gente colocar a mão perto da maçaneta, bem longe das dobradiças da porta, com um empurrãozinho leve a porta já se move fácil. Exato, exige pouca força nossa. Isso acontece porque o braço de alavanca é longo e ele multiplica a nossa força. Mas se a gente tentar empurrar essa mesma porta colando a mão bem lá perto da dobradiça, bem no centro do eixo, parece que a porta pesa umas 10 toneladas. Sim, você faz uma força absurda e a porta mal sai do lugar. A máquina lá da academia atua exatamente da mesma forma. O nosso joelho é a dobradiça. O nosso tornozelo é a maçaneta. Quando a máquina empurra nossa perna perto da maçaneta, lá embaixo, ela gera uma força de alavanca devastadora direto no centro do joelho. A sua analogia da porta traduz perfeitamente as equações da pesquisa, é bem isso. E os números do Escamilla tornam isso irrefutável na prática. Quer ver? Fala os números. Se o paciente tiver com o joelho dobrado ali a 30 graus e o peso da máquina tiver fixado lá embaixo, no tornozelo, o sistema calcula cerca de 400 newtons de tensão tracionando o LCA. 400? É bastante.
Mas aí sem mudar um único quilo de carga, tipo, mantendo o mesmo peso. Apenas afrouxando o pino e subindo o rolo de espuma para o meio da canela, o que encurta o braço de resistência? Acontece a mágica. Sim, a força rasgando o ligamento cai vertiginosamente para cerca de 200 newtons. Uau! Isso corta o risco literalmente pela metade. E é uma simples mudança no estofado que, sei lá, leva o quê? 10 segundos para ser ajustado? Nem isso. E muda de forma assustadora o risco de uma reabilitação falhar e a pessoa ter que operar de novo. É espetacular. É lindo de ver. E se a gente conectar isso ao panorama geral do nosso debate de CCA versus CCF, a gente percebe que não existe essa ideia de exercício perfeitamente seguro por si só. Não tem bala de prata. Não. A cadeia cinética fechada também possui as suas armadilhas se a técnica não for impecavelmente controlada pelas leis da biomecânica. Ah, então não é festa. Não mesmo. Não é porque o agachamento cria aquela compressão e a cocontração que a pessoa pode simplesmente jogar a barra nas costas e descer de qualquer jeito torta. Sabe que isso me faz pensar imediatamente naqueles vídeos de perfis de quem treina em academias. É muito comum a gente ver as pessoas fazendo agachamento e tentando manter as costas, assim, completamente retas, o tronco perfeitamente vertical. Sim, o famoso agachamento de tijolo. Parece que a pessoa engoliu um cabo de vassoura. Tudo isso porque elas ouviram em algum lugar que inclinar o corpo para frente machuca a coluna lombar. Exatamente, é um mito perigoso. E ao tentar proteger a coluna com esse tronco perfeitamente vertical, a pessoa está, na verdade, jogando uma bomba relógio armada dentro do joelho. Nossa, por quê? Porque pensa na mecânica. Se você tenta agachar mantendo as costas completamente eretas, os seus quadris não se deslocam para trás naturalmente. E aí, para o corpo manter o centro de gravidade alinhado e a pessoa não cair sentada no chão, os joelhos são forçados a avançar violentamente para frente. Passando a linha dos dedos dos pés de forma muito exagerada, né? Isso. E o que acontece internamente quando a gente faz isso? Esse tronco reto desliga quase que completamente a ativação dos isquiotibiais e dos glúteos. Aquele empate no cabo de guerra vai para o ralo. Vai pro ralo. A cocontração protetora que a gente elogiou tanto, ela simplesmente deixa de existir ali. Toda a carga mecânica sequestrada de volta para o quadríceps. E aí voltamos ao mesmo problema da cadeira extensora solta, só que agora o cara tá com 100 quilos esmagando ele nas costas. Exato, a tíbia é puxada violentamente para frente e a tensão no LCA vai lá no teto. Escrita pela pesquisa lá do Scamilla para salvar o ligamento na cadeia fechada. O grande segredo estrutural no agachamento seguro é a inclinação consciente do tronco. Pode inclinar. Deve. As diretrizes científicas recomendam inclinar o tronco à frente num ângulo entre 30 e 40 graus durante a fase de descida. Certo, 30 a 40 graus. Essa inclinação do quadril para trás, junto com o tronco para frente, ela recruta maciçamente os músculos da cadeia posterior, ou seja, os isquiotibiais despertam com força total. O que restaura instantaneamente aquele empate no cabo de guerra. Perfeito! Isso garante a cocontração salvadora e alivia totalmente o ligamento lá no meio. Sensacional. E complementando toda essa mecânica, as fontes também deixam bem claro a importância dos calcanhares nisso tudo. Tem um alerta super enfático neles nunca jamais deixar o calcanhar sair do chão e nunca transferir o peso ali para a ponta dos pés. Precisamente. É que muitas pessoas têm encurtamento na panturrilha e falta de mobilidade, né? Aí, ao descer no agachamento, os calcanhares acabam levantando do chão. E o que isso causa de ruim? Quando o peso do corpo se transfere para a ponta dos pés, o centro de gravidade se desloca inteiro para a patela, para o joelho. A pressão no compartimento patelo-femoral simplesmente explode. Nossa. E a tesoura de forças, aquele cisalhamento no joelho que tenta deslizar a tíbia para frente, ela fica completamente fora de controle. O enxerto do LCA fica posicionado de forma terrivelmente vulnerável nesse cenário. Bom, então, o que tudo isso significa no final das contas para quem está nos ouvindo? Se a gente juntar todos esses dados densos, a grande conclusão que a gente consegue extrair dos transdutores lá de efeito Hall do Beynon, dos gráficos da cadeira extensora do Heidne e daquela matemática super complexa do agachamento do Scamilla é que a reabilitação física moderna, sabe, o fortalecimento sério de uma articulação, está
a anos-luz de distância de ser apenas uma receita de bolo pronta. Com certeza. Ou aquela lista preguiçosa categorizando máquinas permitidas contra máquinas proibidas. Isso não existe. Não existe mesmo. É o entendimento definitivo de que o movimento humano é uma rede absolutamente complexa. Não é sobre o pedaço de metal que está lá no salão de musculação, mas sim sobre a angulação milimétrica e aqueles vetores de força invisíveis que nós estamos conjurando dentro dos nossos próprios corpos o tempo todo. Exato. O segredo está no como, né? Um agachamento pode salvar um joelho ou pode destruí-lo. Uma cadeira extensora pode isolar um músculo formidável de forma super segura ou arruinar 6 meses de uma cirurgia delicada. A diferença não é de jeito nenhum o equipamento. A diferença é a aplicação meticulosa da física. A diferença mora nos ângulos. Brilhante. E o que nos leva, inevitavelmente, a um pensamento final, sabe? Algo um tanto provocativo para deixar nossa audiência refletindo um pouco após a gente sair do ar hoje. Adoro uma provocação. Porque, pensa comigo, se nós acabamos de mergulhar em evidências super sólidas, mostrando que mover uma simples almofada de espuma na canela em, 15 centímetros para cima. Ou pedir para alguém inclinar as costas 30 graus para frente em vez de ficar reto. Sim, se essas pequenas coisas fazem a diferença absoluta entre um ligamento frouxo, destruído, e um atleta de elite totalmente recuperado e pronto para competir, a grande questão que fica martelando na cabeça é: e o resto do corpo humano? Essa é a extensão mais lógica dessa inquietação toda. Se alguns graus ali de geometria alteram tão drasticamente as forças de ruptura em um único ligamento minúsculo do joelho, será que a intuição cega das pessoas sobre a segurança em absolutamente todos os outros exercícios nas academias tá fundamentalmente e catastroficamente errada? É muito provável que sim. Será que todos os dias as pessoas estão, de forma totalmente inadvertida, triturando as cartilagens dos ombros, ou comprimindo os discos da coluna lombar, ou desgastando os quadris no longo prazo, única e exclusivamente porque elas nunca pararam para analisar e respeitar a matemática angular das suas próprias alavancas articulares? A maioria não faz ideia da física por trás do movimento. É como se milhares de pessoas estivessem testando diariamente a tolerância de ruptura de pontes pênseis lá dentro dos corpos delas, mas agindo como engenheiros que não entendem absolutamente nada sobre pontes. É uma roleta russa ortopédica. Total. Fica essa pulga atrás da orelha para todo mundo pensar sobre essa engenharia biomecânica silenciosa, mas muito implacável, que habita debaixo da nossa pele. Pessoal, até a próxima.